Graça, 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 graça. Capítulo 6 da carta aos Coríntios. Uma coisa que quero já adiantar para os irmãos, que sei que você já sabe disso, mas o óbvio às vezes também precisa ser dito. Cada trecho das escrituras que você se colocar para estudar, para ler, para deixar que a palavra ter acesso a ela, é impossível Deus não falar com você. É impossível você não ser confrontado em alguma área da tua vida com aquele trecho que você escolheu para debruçar e permitir acessar a palavra, o acesso da palavra por meio da tua mente e no teu coração. É sério, é impossível. Então, às vezes, a gente via muito pessoas espiritualizando isso, abrindo a Bíblia, fazendo aquele tipo ritual, abrir a Bíblia, pá, não sei o quê, olha. Aí a gente achava isso sempre muito espiritual, mas é claro que é. Porque em qualquer lugar que a Bíblia abrir, que se você for debruçar para estudar, Deus vai falar contigo de forma profunda. Ele vai te confrontar, vai mexer com você. Então, de forma que o segredo está na própria palavra inspirada e na tua participação, no teu interesse de buscar a palavra. Então, para que nós estejamos aqui agora com a nossa mente completamente aberta para o que a palavra vai falar. Quem fala é a palavra. A palavra, quem fala é o Espírito Santo, a nós usando a palavra. Deus trouxe aqui a mim, a você, para falar por meio da palavra. Não tem outro sentido de estarmos aqui, a não ser, apesar de que de forma secundária tem outras variáveis que são importantes aqui. Estarmos juntos, a comunhão, sabe, vontade de ver os irmãos de novo. Inclusive, saudando aqui o irmão Bruno e Carla, os irmãos e Rebeca, que estão aqui nos visitando. A gente se vê, se amalgamar, isso tudo é importante, mas tem um lugar secundário, porque o principal é a palavra. Então, permita que o Senhor, que a tua mente, quando for na leitura, debruce, deixa Deus falar contigo na palavra. Isso para que a gente aprenda cada vez mais que não devemos subestimar um só trecho das Escrituras. Amém? Porque temos em nós o Espírito Santo que nos guia a toda a verdade. É o Espírito Santo que faz isso. E se você está sendo confrontado ou confortado ou orientado na palavra, é porque o Espírito Santo está agindo na tua vida. Amém? Capítulo 6 da carta aos Coríntios. Irmão, me desculpe, eu vou tossir um pouquinho porque fui acometido aí de uma gripe, está no início, já tomei um monte de coisa, mas eu sei que o Senhor está me restaurando, não tenho dúvida disso. Vamos lá. Como a palavra do Senhor diz que como cooperadores de Deus, na verdade, vamos ler o capítulo 6. Lembra que o capítulo 6 ele deveria estar no verso 3, não é isso? O capítulo 6 devia começar no verso 3. Ixi, pastor, está com uma heresia agora porque ele já está modificando a Bíblia. Deixa eu te falar, calma bem aí, deixa eu te explicar. A Bíblia, quando inspirada, quando Deus iluminou Paulo para escrever, a Bíblia não tinha essas divisões de vírgula, ponto, não tinha capítulo, versículo. Então, essas técnicas literárias foram colocadas para nos ajudar, para facilitar ao longo dos séculos. Então, não tem inspiração aqui. Então, portanto, estava, né, sujeito a esses desarranjos. Aqui é um desarranjo. Na verdade, o capítulo 6 começa no versículo 3 aí, tá? Então, se você que está acompanhando aqui,
já deu para perceber que exatamente esse assunto do ministério da reconciliação, que Paulo começa no versículo 18 do capítulo 5, ele vai encerrar no 6:2. Entende? Ele encerra o assunto no 6:2. A gente vai já explicar isso aqui. Mas vamos lá começar do 3, porque já lemos o 6:1-2. Não damos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamo-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristeza, em açoites, prisões e túmulos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, mas também em pureza, em conhecimento, em paciência e bondade, no espírito e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecidos, apesar de bem conhecidos, como morrendo, mas eis que vivemos, espancados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo muitos outros, nada tendo, mas possuindo tudo. Falamos abertamente a vós, coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto, mas vocês estão limitando o afeto que têm por nós. Numa justa compensação, falo como aos meus filhos, abram também o coração para nós. Você vai entender o tom desse apelo de que Paulo está fazendo. Paulo está fazendo um apelo aqui no capítulo, nessa primeira parte do capítulo 6. A gente vai entender, então alguns já, quem vem já acompanhando, já vai entender essa lógica, né, dessa fala de Paulo. Mas presta atenção, nós vemos do capítulo 5, né, na sessão anterior, vimos que Paulo, vou só fazer uma recapitulação do estudo da semana passada, tá? Na sessão anterior, lá no capítulo 5, a partir do verso 11, vimos que Paulo faz a defesa. Ele veio fazer essa defesa, na verdade, desde os primeiros capítulos. Essa defesa do ministério dele vai até o capítulo 7, mais ou menos. Depois ele já entra em outro aspecto dessa carta. Mas aqui ele vem fazer essa defesa do seu ministério junto aos coríntios, mostrando, aí nesse capítulo 5, ele fala, na verdade, ele declara quais são as motivações pelo qual ele estava pregando o evangelho, porque ele estava plantando igreja, porque ele estava ensinando o evangelho, porque ele estava, porque tanto que ele se dedicava em prol do evangelho. Ele fala isso, ele diz que o ministério dele, esse ministério de Paulo, de plantar a igreja, de pregar o evangelho incondicionalmente, ele se baseava em 3 motivações que nós vimos semana passada, viu? Estou só recapitulando. Uma é que ele era movido pelo temor de Cristo. Quantos lembram quando falamos disso? Ele era movido pelo temor de Cristo, que era o Senhor e juiz de todos. Então, é o temor a Cristo que é uma motivação de Paulo para pregar o evangelho, para servir no reino de forma tão dedicada e tão abnegada, era aqui por causa do temor que ele tinha a Cristo. A outra motivação era o amor constrangedor de Deus para com ele. Ele se sentia constrangido pelo amor de Cristo, e ele vai explicar que a base disso é que Cristo morreu por ele. Cristo morreu por todos. Então, ele diz que o amor de Cristo me constrange. Então, esse amor que constrangedor, Paulo se sentia constrangido diante do tamanho da grandeza do amor de Deus para com ele. Então isso o movia para pregar o evangelho, para
anunciar o evangelho, para plantar igrejas, para falar de Jesus para pessoas aonde ele ia. Porque ele entendia que Cristo morreu por todos. E assim como ele foi alcançado um dia por esse evangelho e teve a sua vida transformada, a sua visão, inclusive, de Cristo foi transformada, ele fazia assim com os outros. E a outra motivação que fazia Paulo fazer isso era que ele agora tinha uma visão diferente de Cristo, do próprio Cristo, inclusive. A visão dele, a forma dele enxergar a vida foi mudada. Aquilo que chama a cosmovisão dele agora era outra. Inclusive ele diz que antes, quando ele diz no versículo 16 do capítulo 5, a ninguém mais enxerguemos uns aos outros como humanos, olhar pela natureza humana, especialmente as suas fabilidades, seus fracassos, mas devemos enxergar uns aos outros, ter uma visão espiritual, porque se alguém está em Cristo, lembram? Nova criação é, as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo, isso em Cristo já é real. Em nós, para a nossa realidade, está se tornando, mas já é. Paulo diz, essa visão fazia com que ele se abnegasse para pregar o evangelho, plantar a igreja e evangelizar as pessoas em todo lugar em que ele passava. Então, o ministério dele era motivado, eram essas motivações que levava Paulo, que balizava todo o empenho e que justificava todo o empenho de Paulo em pregar o evangelho, plantar a igreja, ensinar e fazer discípulos. Todo dito falando, ele falava isso por quê? Porque as pessoas, uma das acusações que os judaizantes que estão aqui inflamando, difamando a imagem de Paulo e a autoridade de Paulo junto à igreja de Corinto, uma das coisas que eles usavam é que Paulo estava plantando igreja porque isso tinha interesse financeiro, ele plantava igreja para ganhar dinheiro. Em cima disso, ele está dizendo que não é nada dessas motivações. Esses caras estão loucos, enganando vocês. E aí ele coloca que o ministério dele é baseado nessas três motivações. Essas eram as motivações basilares que justificavam todo o empenho de Paulo, inclusive de ter dedicado anos da sua vida, um tempo gigantesco, e todo o amor dele para com os coríntios, né? Para com a igreja lá de Corinto. E aí, então, baseado nessas motivações, Paulo agora ele faz 3 apelos para a igreja. Um apelo é que ele se reconciliasse com Deus. Aí vem a partir do versículo 18 até o 6:2. Ele diz que agora ele tem o ministério da consolação, o versículo 18. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação, como se Deus estivesse dizendo por nosso intermédio, dizendo para as pessoas se reconciliem comigo. Paulo diz que o ministério da reconciliação é nós sermos embaixadores, representação legal. A igreja, inclusive, é a única agência cuja atribuição é anunciar o evangelho. Vocês sabem disso, amém ou não? Não existe outro plano, outra agência, outro instrumento, outro dispositivo para se pregar o evangelho a não ser a igreja, ou seja, eu e você. Inclusive, Pedro vai dizer que os anjos ficaram tão alegres, tão festivos. A gente vai ver essa festa. O próprio Lucas, ele descrevendo essa festa lá no início, quando Jesus nasce. Então, ele tem toda aquela expectativa do nascimento do Salvador. Não era lá na região celestiais, isso virou uma festa. Os anjos até se animaram achando que a salvação agora estava decretada, a realidade estava liberado para os homens. Os anjos até acharam que eles queriam ser o anunciador e tal. E aí Deus disse que não, porque Pedro disse, e Deus disse não, porque ele já tinha aqueles que queriam anunciar o evangelho. E esse era eu e você, a igreja. Entende? Então Paulo, ele está dizendo que
Deus faz de nós boca dele para dizer para as pessoas que tem jeito para elas. E a salvação agora, Deus está reconciliando, Deus tem interesse em que elas sejam reconciliadas, que elas se voltem para ele. E nós somos essa boca de Deus, Paulo está dizendo. Então, ele faz 3 apelos para os coríntios. Um é que eles se reconciliassem com Deus, que eles se colocassem como boca de Deus, também para que pessoas se reconciliassem. Segundo apelo é para que eles recebam Paulo como ministro do evangelho autêntico. Esse era o segundo apelo que ele está fazendo, é o segundo apelo que ele está fazendo aqui, que é o que vamos focar hoje. E o terceiro apelo é para a próxima semana, que eles rejeitassem os falsos profetas do meio deles. Então, hoje nosso foco vai ser no segundo apelo, porque já trabalhamos o primeiro semana passada. Então, agora ficaremos no apelo que Paulo faz para que os coríntios se reconciliassem com ele. Coríntios, coração duro, né? Pensa numa raça. Então, Paulo está dizendo, está fazendo esse apelo, e como é que ele vai fazer isso? Aí a gente vai analisar como Paulo está fazendo isso nesses primeiros versículos. E tem lições fantásticas por detrás desse apelo de Paulo aos Coríntios que tem a ver conosco agora, hoje. Porque você pode estar dizendo, aí, pô, esses corintianos aí são tudo coração duro. Você pode estar dizendo aí, puxa, mas isso aí, pô, essa passagem é até interessante, mas é mais para aquela época que aquele povo lá, como é que eles vão se revoltar contra Paulo? Opa, pera bem, tá? Porque fala muito com a gente, tem muita coisa nossa aqui nessa, para nós também aqui, né? A nível de lição e princípio. Deixa eu abrir mais uma aspa aqui sobre a inerrância da Bíblia. A Bíblia, ela é inerrante em tudo que ela nos seus princípios, nos princípios que ela nos ensina, e esses princípios eles são atemporais. Você pode ler o Novo Testamento e quando você faz a exegese do Testamento, entende, interpreta aquele trecho, os princípios, você extrai os princípios, ali não tem falha. Ali é o que Deus ensina lá, em cada trecho das Escrituras, aquilo é o que Deus, de fato, Deus quer nos ensinar ali, tá? Então, por isso que quando eu falei que aqui está desajustado, não tem heresia em dizer que o capítulo 6 deveria começar no 3, porque a inerrância bíblica, o que é inerrante são os princípios que a palavra de Deus nos ensina. Porque você vai ver lá, o próprio Paulo falando para os coríntios, né? As mulheres não devem cortar o cabelo. Aí, se você for pegar aquilo ali sem entender qual é o princípio, porque aquilo teve um ensinamento literal para aquele momento, mas ela tem um princípio que nos ensina que ele é atemporal, ele é para aquele momento e ele é para nós hoje, entendeu? Entendeu aí o que eu estou dizendo? Então vamos lá. Então como é que Paulo vai, como é que ele começa fazendo como é que ele vai fazer esse apelo para que os coríntios se reconciliassem com ele? Ele começa recomendando o próprio ministério. Ele faz uma recomendação do ministério. Olha no versículo 3, ele começa dizendo como é que ele começa se recomendando o seu ministério aos coríntios. Dizendo, olha, vocês sabem que nós não demos motivo de escândalo a ninguém, em circunstância alguma, para que o nosso ministério não caia em descrédito. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas, em muita perseverança, em sofrimentos, privações, tristezas, em açoites, prisões, tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Ele diz, essas coisas foram
dos atravessamentos, aquilo que muitos que Paulo sofreu, em prol do evangelho. E nem mesmo isso, em meio a essas coisas, ele diz: eu não causei escândalo, e vocês sabem disso. Eu não escandalizei vocês em nenhuma circunstância dessa. Então, ele está dizendo: não dei motivo para que o evangelho fosse manchado, mesmo passando por essas circunstâncias. E depois, aí ele vai dizer como é que ele dá uma lista longa de virtudes que ele vai chamar de marcas. Que além dessas coisas, como ele lidou com essas coisas, ele chama de marcas. Então ele foi marcado. Ele disse que ele lidou com isso. Pelo contrário, ele disse que ele andou com isso em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo, e no amor sincero, e na palavra da verdade, e no poder de Deus. Ele vai chamar isso de armas de justiça. Ou seja, foi a forma, cada uma dessas situações que ele passou, ele lidou com essa circunstância de sofrimento, de insulto, de açoite, de tumulto. Ele lidou dessa forma, que ele está dizendo que para ele chama de armas tanto para defender o evangelho das heresias, né, defender as escrituras, como para se defender das pessoas que o perseguiam por causa do evangelho. Então ele está dizendo: eu não dei motivo de escândalo ao evangelho, e tudo que eles estão me difamando aí junto para vocês, nada disso é verdade. E aqui Paulo deixa da grande responsabilidade que nós temos em relação ao evangelho, sim ou não? Você já tinha pensado que você, como cristão, tem uma grande responsabilidade de não manchar o evangelho? Você já se deu conta, já te bateu na tua consciência que nós temos uma grande responsabilidade em não manchar o evangelho, nem o nome de Cristo que carregamos? E essas situações, elas são muito mais propícias nessas situações aqui. Então, porque às vezes diz assim: não, mas o fulano de tal foi lá, não, teve lá o cara lá no Flamengo que foi agredido, levou um bog lá, o menino que é cristão. E aí, no senso comum, né, esse cara, se ele levantasse e desse uma outra pescoçada no preparador lá, ele estava com a razão, porque ele foi agredido primeiro, não sei o quê. Mas e aí, pá, o senso comum, né? Para nossa lógica humana, meio que olho por olho, dente por dente, isso tem uma lógica para nós. Mas aí, o que Paulo está dizendo é que nessas circunstâncias que nós vamos mostrar que nós nos podemos escandalizar ou não. São essas circunstâncias que vão exigir de nós a responsabilidade de não manchar o evangelho e nem o bom nome de Jesus que carregamos. Ele disse assim: eu fiz isso, né? E a forma como Paulo lidou com essa circunstância foi com muita paciência, em meio ao sofrimento, privações que ele vai ser, tristeza, açoites, prisões e tudo mais. E aí, quem lê as cartas de Paulo e conhece da vida dele pelo livro de Atos, por exemplo, naquilo que o livro de Atos descreve, você vai ver que, de fato, tudo que Paulo está trazendo aqui foi verdade. Você vai ver quando, por exemplo, o episódio lá que ele está lá com Silas, que ele é açoitado 39 chicotadas. Por que foi 39? Você sabe por que era só 39? Porque a lei dizia que era até 40. Mas se passasse de 40, aquele que estava açoitando ia receber as 40 de volta se ele passasse do limite da lei. Então eles davam 39 para não correr risco de não sobrar para eles. Então Paulo, lembra que ele é açoitado. Agora você pensa que
Quem já pegou uma taca de cipó aqui, graças a Deus isso não existe mais, ó, o Tiago está se identificando ali. Se, meu irmão, se não chega nem perto do que é 39 chibatada com chicote de borracha, de couro, quer dizer, que era usado na época, né? E aí Paulo e Silas, eles como é que acontece depois? Eles são açoitados e presos. E o que acontece depois? Quem lembra? Que é isso, gente? Olha como ele lida com essas situações. Ele está dizendo aqui, olha, a forma como eu lidei, vocês sabem que nenhuma dessas circunstâncias me levaram a escandalizar o evangelho. E aí Paulo faz louvar. O que acontece depois? O que acontece depois é que é lindo, gente. Porque Deus, quando a gente faz isso, quando a gente usa essas armas de justiça, Deus não deixa, nós não ficamos sem resposta da justiça de Deus. Não ficamos sem resposta. Agora, quando a gente se levanta para fazer justiça com as próprias mãos, a gente vai acabar criando um problema maior, vamos estar escandalizando, manchando o evangelho, o nome de Cristo, porque a pessoa vai logo dizer, quando alguém chega para mim e diz assim, pastor, aquele fulano de tal assim, ele é da igreja? Eu digo, lá vem. Quando vem essas perguntas, não vem coisa boa depois. Alguma coisa ele quer acrescentar ali, que ele viu na falha ali do irmão. Eu já me preparo lá para a maldade, né? Tem gente que eu vejo até o veneno escorrendo pela boca, não fala. Paulo está dizendo que é nessas circunstâncias que nós temos como oportunidade de escandalizar ou não. Mas essa é a circunstância que Paulo diz que eu aproveito para glorificar a Deus. E aí é isso que ele está recomendando isso, por quê? Porque vocês lembram que um dos outros argumentos dos judaizantes, além de dizer que Paulo estava plantando igreja, era por conta de interesse financeiro, qual era o outro? Dizia, esse cara aí não pode ser de Deus, esse cara vive em sofrimento, ele atrai desgraça, aonde ele vai é perseguido, é preso, um homem desse não pode ser de Deus. Esse era um dos argumentos dos judaizantes. E Paulo está dizendo, é o contrário. Ele via os sofrimentos, os açoites, os tumultos, as perseguições, como as provações, as privações. Ele via aquilo como fruto da vontade soberana de Deus sobre a vida dele. Aleluia. Enquanto aqueles religiosos enxergavam aquilo na perspectiva humana, Paulo enxergava essas situações pela perspectiva divina. Ele diz, não, é por isso que ele tem autoridade. O que ele vai dizer lá em Romanos 5? Romanos 5, os 5 primeiros versículos de Romanos, você pode acompanhar, versículo do capítulo 5 de Romanos, vai dizer assim, ó. É lindo esse texto. Se você estiver atribulado ou passando por alguma injustiça, ou alguma tribulação, se você só ir ler esse texto, ele já te ajuda. Tá? Eu vou dar 2 para você fazer isso. Primeiro, Romanos 5, de 1 a 15. Tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo. Porque por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado, e o caráter aprovado produz esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou seu Espírito, seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Qual é o outro fundamento de Paulo? Romanos 8, 28.
Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Paulo não tem dúvida de que ele está encaixado nessa categoria aqui de pessoas. Então ele entendia os sofrimentos, os açoites e as prisões como tudo aquilo ia ser, era fruto da vontade soberana de Deus, porque Deus, aquilo ali ia cooperar para o ministério, para o êxito do ministério dele. Então assim que essa é a leitura que Paulo tem desses acontecimentos. Então a leitura dos sofrimentos e aflições de Paulo é baseado nessa visão espiritual que agora ele tinha em Jesus Cristo. Ele diz que agora, ele diz isso, essa visão dele mudou. Lá no capítulo 5 ele diz, a minha visão mudou. A visão que eu tenho agora e que eu enxergo as coisas e as pessoas é pela visão espiritual, que inclusive essa era uma das motivações pelo qual ele se abnegava no ministério, amém? Então, ele está trazendo isso, ele não está dizendo aqui, ensaboando a cara dos coríntios aqui com essas coisas, ele está dizendo que essas coisas foram provas. Ele sabia que ele passou por isso, mas ele não escandalizou o evangelho de Jesus. E aí, no versículo... nesse versículo, ele vai dizer que essas coisas ele chama de armas da justiça, né? São marcas. São marcas. Paulo diz, isso se tornou característica para ele. Ele foi aprendendo a lidar com essas situações de injustiça com essas armas da justiça. Quais são? De novo, a pureza, o conhecimento, a paciência, a bondade no espírito e no amor sincero e pela palavra da verdade e pelo poder de Deus. Ele chama isso de marcas. Isso foi marcando a vida de Paulo. À medida que ele ia aprendendo a agir por essas armas, aquilo vai entranhando nele, vai fazendo parte. É isso que ele vai chamar de as marcas de Cristo, né? As marcas do caráter de Cristo foi sendo aplicada, tatuada no caráter de Paulo. Se você for olhar direitinho, todas essas marcas são as marcas essenciais do caráter de Jesus, sim ou não? Vá lá em Filipenses 2 que você vai ver. A paciência, a humildade. Então Paulo diz assim, à medida que eu fui reagindo a essas coisas, ao invés de escandalizar, pelo contrário, aquilo foi virando marcas em mim, né? E então Paulo ele vai entender que por ele ser quebrado, ele vai se entender como sendo quebrado pelas circunstâncias para poder aprender a lidar. Então, os sofrimentos, as privações, as aflições, Paulo vai entender, é como se ele entende como Deus estivesse quebrando ele. Capítulo 4, ele vai trazer isso. Ele vai dizer que nós somos um vaso que carregamos o quê? Um tesouro. Somos vaso de barro que carregamos um tesouro. O vaso de barro, Paulo se coloca nessa ilustração justamente para dizer que é com essas circunstâncias que Deus vai nos quebrando, para que a luz de Cristo, o tesouro é a luz de Cristo, para que a luz do Cristo brilhe através da nossa vida. Então ele vai falar exatamente isso. Então essas virtudes que Paulo chama de arma de justiça eram também suas armas para defender. Defender, o versículo seguinte, continuando, ele diz, essas armas de justiça quer de ataque, quer de defesa. Porque era a forma como ele usava para defender a veracidade das escrituras quanto àquelas heresias e falsos ensinos. E também ele usava das mesmas armas para lidar com os ataques das pessoas que vinham atacar por causa do evangelho, né?
E aí no versículo 8 e 10, de 8 a 10, aí Paulo vai falar das difamações que sofreu, ele chama de contradições. Lembra que o que ele está fazendo do versículo 3 até o 10? Ele está se recomendando, ele está fazendo um apelo de reconciliação, mas antes ele está dizendo como é que ele lidava, justamente para quebrar todas aquelas ideias falsas, difamadoras, que os falsos mestres que estavam infiltrados na igreja tinham gerado acerca dele. Então, agora no 8:10, ele vai dizer, por honra, muitas vezes ele foi perseguido, o que ele vai dizer? Ele vai dizer assim, por honra e por desonra, por difamação e por boa fama, tidos por enganadores, sendo verdadeiros, como desconhecido, mas apesar de ser bem conhecido, como dado como morto, mas eis que estou vivo, espancado, mas não morto, entristecido, mas sempre alegre, pobre, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Então ele fala, na honra e na desonra, ele está dizendo, no ministério, nós somos elogiados por uns, né? E caluniados por outros. Ele está dizendo que no ministério, alguns nos insultam e outros nos fazem bem. No ministério, alguns nos tratam como mentirosos, mesmo você falando a verdade. Ele vai dizer que no ministério nós somos tratados como se estivéssemos mortos. E aí, no caso de Paulo, muitas vezes ele foi tido como morto, porque muitas vezes ele foi açoitado e ele desmaiava mesmo, desmaiou mesmo. E aí, algumas vezes ele foi dado como morto em algumas situações. Mas ele diz assim, muitas vezes eu fui dado como morto, mas vocês estão vendo que eu estou vivo. Vocês estão vendo que eu estou vivo. Então, ele vai dizer mais. Então, são essas contradições que Paulo fala do ministério, ele diz que são essas contradições que os falsos profetas estavam usando para descredibilizar a sua autoridade perante a igreja de Corinto. Mas Paulo, ele olha essas coisas, ele diz que isso tudo foram marcações, e ele acabou trazendo, ele diz assim, olha, eu sei que isso aconteceu, eu sei que isso está acontecendo. Eles estão falando de todas essas contradições a meu respeito, mas isso faz parte. Paulo está quebrando já o tom. Ele está dizendo, isso tudo faz parte. Eu sei que faz parte daqueles que ministram na presença de Deus, que são chamados para o ministério. Paulo, eu sei que isso é do processo. Eu sei que esses ataques são do processo, essas contradições são do processo. Irmãos, sinceramente, eu me identifiquei muito com isso aqui. Me identifiquei muito mesmo. Porque eu entendi que uma das coisas do meu ministério, uma da essência do meu ministério é desenvolver pessoas. O ministério, ele é um ministério muito voltado para a restauração de pessoas, para desenvolver pessoas, e não só ministério na igreja, mas eu entendi que isso é meu propósito de vida. Se você tiver a oportunidade de um dia buscar, vasculhar qual é o teu propósito de vida, o meu fundamento é Hebreus 12, porque Deus tem uma carreira proposta para mim, eu fui atrás e eu entendi que meu propósito de vida é desenvolver pessoas. Só que nessa caminhada acontece isso bem aqui. Você é honrado por uns e é caluniado por outros. Você está encorajando. Eu lembro que teve uma situação aqui que aconteceu aqui, que as pessoas que hoje não estão aqui, de repente eles estavam jogando a pia da cozinha no meu peito sem eu não saber nem o que era que estava acontecendo. Eu tive que me equilibrar para poder entender a situação toda. Que coisa louca, tá maluco? Isso acontece demais. O que Paulo está dizendo ele está dizendo, irmãos, para você que ministra no reino, isso é parte do processo. É isso que ele está dizendo. Mas você pode dizer assim, ixi, pastor, tu acabou de preparar aí para receber ministério da mão dos irmãos aí, porque hoje em dia tem isso, né? Hoje em dia tem isso. Isso não está na Bíblia, mas as pessoas têm isso, de entregar ministério para pastor. Pastor, vou entregar ministério.
eu não me lembro de ter recebido nenhum, porque, irmãos, eu não me lembro de ter dado nenhum para ninguém, porque isso eu sei que ministério a gente recebe é do Senhor. Amém ou não? Ministério a gente recebe é do Senhor. E quando Deus nos chama para exercer ministério, Paulo diz assim, olha, por que Paulo está ele está se recomendando, ele está dizendo para os irmãos, olha, ele está fazendo uma declaração, uma descrição do que aconteceu, de como eles estavam fazendo com ele. Tem uma acho que uma das visitas de Paulo nesse processo aqui, ele sai da igreja triste, profundamente triste, da forma como a igreja o trata. Esse homem que deu a vida para plantar essa igreja, quando ele volta lá, ele sai profundamente entristecido, quase que açoitado, escorraçado da igreja, por alguns irmãos que estavam sendo inflamados por essas pestes aqui. Por esses judaizantes aqui. Mas só que ele está dizendo agora que ele, depois de tudo, ele escreve uma carta dura. Agora essa aqui é a quarta carta que ele está escrevendo, mas ele está dizendo assim, ó, eu vim em paz, vim para nós nos reconciliarmos. E eu entendo que todas essas contradições, elas foram verdades, mas vocês me conhecem. Vocês me conhecem. Mas eu entendo que isso faz parte do ministério. Aí, quando ele diz isso, versículo 11 a 13, é que ele vai formular o pedido de reconciliação. Deixa eu correr aqui, porque senão vocês não vão se reconciliar comigo. Versículo de 11 a 13, tá? Ele diz, falamos abertamente a vocês, Coríntios, e lhes abrimos todo o nosso coração. Não lhes estamos limitando o nosso afeto. Paulo está dizendo, meu coração não está fechado para vocês. Mesmo diante de tudo que eu passei aqui, meu coração não está fechado para vocês. Eu continuo amando vocês. É isso que ele está dizendo. Escute mais. Mas eu sei que vocês... mas vocês estão limitando o afeto que tem para comigo, né? Que tem por nós. Paulo está falando aqui, nós é ele, tá? Vocês estão limitando, vocês estão com o coração fechado para comigo. Mas aí ele vai dizer, mas numa justa compensação, falo com vocês como meus filhos. Então abram também o coração de vocês. Pode dizer, olha, só se for de uma lógica compensatória, abre o coração de vocês, porque foi eu que gerei vocês no evangelho. Ele não está nem jogando na cara, ele está dizendo, olha, só pense um pouquinho. Foi eu que gerei vocês no evangelho, não foram outros. Foi eu que gerei. Então, abra o coração de vocês. É lindo, né? Eu não vou chorar agora, porque eu já chorei quando eu terminei de ler isso aqui, gente. Quando tu vai compreendendo, eu digo, meu Deus do céu. Ele vai trazendo eles, e no final ele está dizendo, olha, vocês são meus filhos. Eu não posso ficar em litígio com vocês, não faz sentido. Eu gerei vocês. Então abre o coração de vocês para comigo, porque o meu está aberto. Porque não faz sentido a gente ficar fechado para o outro. Não faz sentido essa birra. Bora atualizar aqui a creche, bora fechar a creche. Como filhos de Deus, discípulos de Jesus, como adultos, como crentes maduros, abre o coração de vocês para comigo. É assim que ele encerra essa sessão. Então, e a gente já encerrando aqui, só alguns princípios para lições que a gente aprende aqui. A primeira, a preocupação que devemos ter como filho de Deus e discípulo de Cristo
e não escandalizar o evangelho. Amém ou não? Essa preocupação deve ser só minha como pastor, só de liderança. Todos nós temos sobre nossos ombros a responsabilidade de zelar pelo bom nome de Cristo que carregamos. Sim ou não? Sim ou não? Amém? Então, esse é um princípio, né? Pelo contrário, precisamos ser crentes autênticos, testemunha da pureza do Evangelho de Cristo onde a gente for, independente de qual situação desta a gente vai lidar, de perseguição, de luta, de sofrimento, de privações. Outra coisa, essa preocupação precisa ser constante em nós, porque temos uma natureza humana, caída, pecaminosa, mas preste atenção, já fomos justificados, já fomos remidos pelo sangue de Jesus, já fomos justificados por Ele, remidos pelo seu sangue, fomos escolhidos nele para sermos filhos amados de Deus. Tem uma natureza em nós pecaminosa que ainda tem, mas em nós habita uma natureza divina, o poder de Deus em nós, que não só neutraliza as forças dessas inclinações da natureza caída, mas também ela opera de forma eficaz para que tenhamos, para que a natureza divina em nós prevaleça. Então isso que você está dizendo, isso foi para Paulo. Paulo é que foi um homem muito santo, ele conseguiu agir dessa forma. Ele está dizendo, não, isso é para nós também. Pelo Espírito de Deus em nós. O Espírito é esse poder ativador da natureza divina em nós que nos faz reagir diferente, de forma com pureza, com verdade, com sinceridade, sem escandalizar, não importa a situação, mesmo a despeito das nossas inclinações. O ruim é quando a gente diz, não, pastor, é porque eu sou assim, eu não tenho sangue de barata. Claro que não, porque agora é o sangue de Jesus que está em nós. Então é possível a gente neutralizar essa natureza caída, reativa, pelo poder de Deus que habita em nós. Amém? Amém ou não? Outro princípio. Quais são as coisas que recomendam o nosso ministério? Paulo dá uma lista aqui, ó. Pureza, conhecimento, paciência, bondade, no Espírito Santo e no amor sincero e na palavra e no poder de Deus. São as coisas que faziam com que ele, que recomendava o ministério dele. Quais são as coisas que recomenda o teu ministério? Pensa nisso. E por último, a humildade para buscar a reconciliação, mesmo não sendo nós os causador do conflito. Humildade. Humildade. Humildade para reconciliar, provocar a reconciliação, mesmo não sendo nós o causador do conflito. Uma coisa que eu peguei aqui, queridos, que Paulo está nos ensinando, nas últimas décadas, muitos pastores e líderes abandonaram o ministério por conta de mágoas que sofreram de pessoas no exercício do seu ministério. Vocês sabem o que eu estou falando, que vocês também conheceram tantas outras pessoas. Vocês conhecem também, como eu, pessoas, pastores. Conheço pastores. Você conhece líderes que deixaram o exercício, deixaram o ministério por conta de mágoas. De coisas que pessoas falaram delas ou disseram no exercício do ministério. Mas Paulo faz aqui, nos mostra aqui quão
quão diferença faz, escute, quão diferença faz a gente entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas é contra o diabo e os seus anjos que agem o tempo todo para atrapalhar a obra de Deus na terra. Quão diferença isso faz? Não, pastor, mas foi gente da igreja. Para quem é que Jesus diz: para trás de mim, Satanás? O diabo estava usando Pedro, a boca de Pedro, para tentar abortar o projeto da redenção. Então, quão diferença faz para nós entendermos que a nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas é contra o diabo. Ele é capaz de usar boca de pessoas, de crentes distraídos, para tentar atrapalhar a obra do Senhor. Não devemos perder essa visão, querido. E é a humildade do caráter de Jesus que está em nós, que vai nos ajudar a lidar com tudo isso sem escandalizar o Evangelho. Amém? Pode ficar em pé. Senhor, muito obrigado, Deus, pela tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo aqui nesse culto que o Senhor preparou com tanta maestria, louvores, esse ambiente tão gostoso, tão poderoso, essa atmosfera que só o teu Espírito para promover, tua palavra falada aos nossos corações, o entendimento que o Senhor alarga-nos por meio da tua palavra, que essas lições, Senhor, se tornem compromissos nossos, para que, sobretudo, não importa o que, a despeito de tudo que temos que passar e pessoas que teremos que lidar, que essas marcas do caráter de Jesus estejam em nós, para que nós em nada escandalizemos o teu bom nome, Senhor, que temos a honra de carregar. Mas que para além disso, possamos aprender a lidar de forma saudável, usar as armas da tua justiça, e que isso nos alargue ainda mais o desenvolvimento no processo de estarmos sendo moldados à semelhança do Cristo e nos torne cada vez mais parecido com Jesus. Te peço isso para a minha vida e para a vida dos meus irmãos, Senhor, aqui, em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Vamos lá para a praça, que hoje a praça está maravilhosa também. E sai do teu lugar aí rapidinho e profetize bênção na vida do teu irmão aí, ó. Diga: Deus abençoe, meu irmão. Por uma bênção te ver aqui hoje. Obrigado aí, ministério.